Hoje com o pastor Joseph Prince. Ele falava o quanto o pai amava o seu filho, o quanto o pai deu tudo para o seu filho, o quanto o pai queria uma noiva para o seu filho. E nós somos a noiva. Por isso o Espírito Santo fala conosco. E Rebeca nunca tinha visto o seu futuro marido ainda. Amém? Mesmo assim, o amou. Só baseado no ministério daquele servo, falando sobre ele. Então hoje, da mesma forma, nós ainda não vimos, mas a quem não vimos, amamos. A Bíblia diz. Amém? O amamos por causa do ministério do Espírito Santo que o faz tão real para nós. Posso ouvir um amém? O Pai te ama, sabe? E alguns têm essa ideia de que Deus quer apenas nos julgar os nossos pecados. Jesus é tão bom, Ele é o Redentor, Ele deu a sua vida. Não, amigo, o Pai enviou o Filho. O Pai também te ama. Jesus disse assim, o Pai mesmo te ama. Anos atrás, em 1937, na cidade de Oklahoma. Isso foi depois, sabe, dos dias de Grande Depressão. Havia um homem procurando trabalho e finalmente o encontrou. Um trabalho de trabalhar nas pontes de trem. Sabe aquelas pontes? Aquelas onde o trem passa por cima. Aquelas pontes, ok? E essa era em cima do rio Mississippi. E o trabalho daquele homem era muito simples. Simples de uma certa forma. Só apertar um botão era muito simples. Mas a responsabilidade era muito grande, certo? Ele tinha que usar algumas alavancas, certo? E puxar. E aquela ponte, com todo aquele metal pesado, sabe? E eram toneladas e toneladas de equipamento pesado que era levantado apenas com uma alavanca. Ele estava feliz porque tinha um trabalho. Naqueles dias, era muito difícil encontrar trabalho. Seu nome era John Griffith. E aquele homem tinha um garoto que ele amava muito. Seu menino tinha 8 anos de idade naquela época. E um dia ele levou o menino para o trabalho. Para mostrar ao menino aquela ponte também o rio. Para mostrar ao menino quando a ponte se levantava. Os barcos que passavam ali embaixo. Então, levaram comida. Ele amava o seu filho e preparou comida para ele. E então, levou o menino com ele. Durante o almoço, eles se assentaram em um lugar com boa vista e começou a falar para o garoto sobre todos os barcos que passavam por ali. Falava para o garoto a história daqueles barcos, de onde eles vieram, e os olhos do garoto ficaram grandes. Ele estava muito alegre e orgulhoso do seu pai, pensando que seu pai era o melhor homem do mundo. De repente, aquele homem ouviu enquanto comia o almoço. Ele ouviu, de muito longe, um som. Sabe, ele ouviu aquele barulho do apito do trem. Ok? O trem chegando. E ele então olhou o relógio e ele amava tanto o seu filho. Eu sei como é. Quando você passa tempo com a pessoa que ama, o tempo voa. Ele percebeu que tinha que voltar, certo? E puxar. E ele tinha muito tempo, certo? Ele ouviu o apito bem de longe. E falou ao garoto, fique aqui, eu vou ali, e daqui a pouco eu volto. Fique aqui. Ele correu, e como de costume, ele tinha tempo, olhou para tudo e olhou para o rio Mississippi, ele olhou para ver se não tinha barcos vindo naquele momento, nenhum tipo de navio, e ele olhou para baixo, para ver se ninguém estava nos trilhos, e ele olhou para baixo onde estava os mecanismos daquela ponte, onde as engrenagens estavam, e ele tinha mostrado para o seu filho aquelas engrenagens, sabe? E ficou chocado pelo que ele viu, ficou horrorizado porque viu o seu garoto que caiu entre as engrenagens. Ele pôde ver que o pé dele estava sangrando, e o que aconteceu é que o garoto teve medo, sozinho naquele lugar, quando o pai falou para ele ficar. Ele tentou seguir o seu pai, o pai não sabia, ele tentou seguir o seu pai, mas ele se perdeu e caiu entre as engrenagens. Agora, o trem estava vindo. E aquele homem, John Griffith, pensou, acho que eu posso correr até lá embaixo e me pendurar com uma corda e descer até o garoto
Mas ele pensou, bem, eu acho que não vai dar tempo. Ok? Porque naquele momento ele sabia que a ponte estava para cima. A ponte estava para cima e quer dizer que o trem ia cair. Tinha 400 pessoas neste trem que vinha de Mênfis. Um trem que vinha de Mênfis estava vindo. Não tinha tempo para fazer os dois. O que ele fez? 400 pessoas naquele trem. E o garoto lá embaixo. Exatamente onde a ponte ia descer. Ele ouviu o garoto chorar, gritar pelo seu pai. Ele tomou uma decisão. Não podia fazer os dois. Ele mataria 400 pessoas que ele não conhecia e depois dava uma desculpa, que vieram muito cedo e não viram o sinal, que a ponte estava aberta e deviam parar. Podia dar essas desculpas e salvar o garoto, ou matar o seu garoto e salvar 400 pessoas que não conhecia. Ele tomou aquela terrível decisão. Fechou os olhos, com a mão esquerda, chorando o tempo todo e com a sua mão direita puxou a alavanca. Não ouviu mais o garoto. E a ponte desceu. O fato incrível é que ele estava ali com as lágrimas descendo e o trem passando por ele. Enquanto o trem passava, ele registrou a face das 400 pessoas e algumas eram mulheres que estavam tomando o seu chá, conversando, crianças brincando. Ele podia ver dentro dos vagões e o condutor olhava para o seu relógio. Um homem lia o jornal e ninguém ficou sabendo. Ele sentiu como se ninguém se importa. Eu acabei de dar o meu filho para que todos vocês pudessem viver. E assim está o mundo de hoje. Você pensa no coração do Pai. O mundo pensa que não é amado. Pensam que não receberam o maior sacrifício. Mas é nossa responsabilidade falar para eles as boas novas. Falar para eles que Deus os ama. Porque a maioria das pessoas ainda pensa que Deus está irado. Precisamos dizer que Deus as ama e que preço Deus pagou. Pois foi o Pai quem enviou seu Filho. Amém. Glória a Deus. Amém. Amo a última parte de Gênesis 24. Quando finalmente ela estava no camelo, Rebeca, ela viu Isaac no campo. Amém. A Bíblia diz que ela desceu do camelo. Não, ela não estava fumando um cigarro. A Bíblia diz que ela desceu do camelo. Ela desceu do camelo, mas no hebraico é muito mais lindo e os rabinos amam falar sobre isso. Certo? Como ela caiu do camelo. Quando ela ouviu, ela caiu do camelo. Amo isso. Sabe quem ajudou Rebeca a levantar? Os rabinos amam falar sobre isso. Foi Isaac. Isso é melhor do que qualquer novela, hein? Amém? Então eu vejo que é uma figura de quando Jesus voltar. E a Bíblia diz que ela tinha pendente no nariz, pendentes de ouro e todo tipo de joias de ouro que o servo de Abraão deu. Leia a história. É o capítulo mais longo do livro de Gênesis. Por que é o capítulo mais longo do livro de Gênesis? Porque durante 2000 anos Deus tem preparado a noiva para o seu filho. Amém? E veja que para Deus, o mistério da igreja é algo muito especial para Ele. E você é parte disso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pertencemos à maior organização que todo o universo jamais viu. Amém? De anjos e principados e potestades e demônios e seres espirituais nos lugares celestiais só podem contemplar. Que obra de arte é essa? Amém? Quando ela caiu do camelo, que era isso, o arrebatamento? Vamos ver Jesus no arrebatamento e ele vai nos arrebatar. Ei, o seu noivo celestial vai literalmente te tirar desse mundo. O que você acha disso? Que tal olhar no rosto daquele que não tem nenhuma mancha
Sabe, eu estou tão apaixonado agora, porque vocês estão olhando para mim. Então agora eu posso dizer, quando você olhar para Jesus, imagina vê-lo pela primeira vez, aquele rosto que não tem nenhuma mancha, nenhuma ruga e nada semelhante. Já pensou nisso? Ele é totalmente amável. Não estou falando de algo físico, mas estou falando sobre seu caráter. Tudo o que você ama. Você diz, pastor, eu amo meu filho, isso que ele faz e aquele outro, eu amo tanto. Mas sabe de algo? O seu filho veio dele. Do Senhor Jesus, por ele tudo foi feito. Ele te deu o filho, ele deu a personalidade, do jeito que ele queria que fosse, dentro do ventre da sua esposa. Amém? Tudo o que você ama nessa terra. Qualquer ser humano que você ama, as características e tudo mais, todos vieram dele, porque o maior engloba o menor. Seu filho e também os seus amados e todo mundo que você ama, até mesmo o seu marido e qualquer que seja a sua característica, é somente apenas um reflexo das características daquele que é totalmente amável. Amém? Como Jesus é tão cheio de majestade, mas ainda é tão gentil e tão humilde, e a sua humildade não é do tipo que é severo. Como, por exemplo, um escravo. Sim, ele é um servo, mas é cheio de majestade e tem algo que alguns dizem que ninguém é um herói para o seu escudeiro. O que quer dizer que o escudeiro naquela época cuidava dos cavalos e sabia tudo sobre a pessoa. E, mesmo que você fosse uma pessoa famosa no campo de batalha, ou uma pessoa famosa, não seria um herói para o escudeiro porque conhece todas as fraquezas, certo? Daí a expressão, ninguém é um herói para o escudeiro. Mas para os seus discípulos que viviam com ele dia após dia e viam tudo, certo ainda? No final dos 3 anos, ou 3 anos e meio, eles temiam fazer perguntas para ele, temiam falar as coisas que falavam entre si, falar com ele, porque o respeitavam, havia uma honra, sabe? Nos momentos mais íntimos, ele era real. Amém? Ele falava 2 palavras, siga-me. E homens fortes e corajosos, pescadores, deixavam tudo o que tinham e o seguiam. 2 palavras que a marinha copiou, siga-me. Homens fortes deixavam tudo e o seguiam. Será que falava assim? Você quer me seguir? Será que você pode considerar isso? Siga-me e deixavam tudo. Que homem! Como posso descrever esse homem? Como posso descrevê-lo? As suas orações eram curtas e não as orações dos religiosos que amavam as longas orações que Jesus condenou, mas ele não condenou as curtas orações. Ele disse, os fariseus fazem longas orações porque amam ser vistos pelos homens. Mas ele não. A sua mais poderosa oração, e nós podemos concordar que foi quando ele falou, Lázaro, sai para fora quando ele já estava morto depois de 4 dias. Certo? E ele falou somente 4 palavras, Lázaro, sai para fora. Em hebraico ou aramaico, Eliezer, comi. Só 2. Ele mencionou Lázaro porque haviam muitos mortos ali. Se ele falasse só sai para fora, todos sairiam. Então ele mencionou Lázaro. E que homem! Ele chorava, mas ainda era forte. Ele chorou, mas ainda fez um milagre. Ele ficou irado. Alguns pensam que cristão não pode ficar irado, certo? Ele ficou irado quando ele viu os fariseus e havia um homem com a mão mirrada. E Lucas, porque ele era um médico, e ele também era um gentio, e foi o único gentio que escreveu a Bíblia, ok? Na verdade eram secretários, porque o Espírito Santo escreveu, mas... E ele era gentio e também era um doutor, e quando ele escreveu, ele disse que era a mão direita que estava mirrada. E a mão direita é o quê? É a vida da pessoa. Não podia trabalhar. Jesus chamou, mas os fariseus disseram, há 6 dias, sabia? Que vocês devem vir e ser curados, não no sábado. Jesus ficou irado pela dureza dos seus corações. Foi uma ira porque ele os amava e ele pôde ver que eles estavam tão cegos. Não podiam ver o amor de Deus. Eles eram religiosos, mas não queriam relacionamento. Não sabiam quanto Deus os amava e como ele queria curar aquele homem. Ele ficou irado com a injustiça. Estamos irados? Como cristão eu não fico irado. Você é muito light. Não use isso como desculpa dizendo que é cristão. Você fica irado com a injustiça? Jesus ficou. E não havia pecado na sua ira. Às vezes ficamos irados de forma egoísta. Não é? Deus é tão bom. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Hoje. E eu
Quero que saiba que o Pai te ama. Jesus disse assim, o Pai mesmo te ama. Agora, voltando a Isaías. Muito bom. Isaías 59. E o capítulo termina no verso 21. Mas olha o que acontece quando nós oramos no Espírito, oramos em línguas, e a palavra vem na nossa boca, e por falar nisso, orar em línguas, somente acontece na graça. E eles tinham os outros dons do Espírito Santo, certo? No Antigo Testamento. Mas o único dom do Espírito Santo que não estava presente no Antigo Testamento é o orar em línguas. Foi um dom único para a graça e para essa dispensação. Então tem algo muito especial sobre orar em línguas. Não dá para orar em língua e ser legalista. Orar em línguas é algo da graça. São línguas da graça, o Espírito da graça. Posso ouvir um amém? Por isso, quando oramos em língua, algo acontece. No próximo capítulo, e se você olhar nos rolos originais, não haviam capítulos. Você pode olhar nos rolos originais do Mar Morto em Jerusalém e ver o rolo de Isaías, que foi guardado 2000 anos atrás quando encontrado. E o livro de Isaías está ali, mas você não vai ver nenhum capítulo. Mas deixe-me falar isso. Os homens colocaram capítulos, mas colocando os versos juntos. Se você falar em línguas, falar no Espírito, algo vai acontecer com você. Levanta e resplandece, pois já brilha a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Mas alguns dizem que esta promessa que está aqui em Isaías capítulo 60 é somente para o milênio. Bem, vamos continuar lendo. Ok? Olha para o versículo 1. Levanta e resplandece, mas no verso 2 diz que as trevas cobriram a terra. Durante o milênio não haverá trevas. Tudo vai ser luz. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Não haverá doença nem enfermidade durante o milênio. Amém? Mas aqui diz, as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, e eu creio que isso é algo espiritual, um tipo de opressão, algo pesado. Trevas cobriram a terra. Para onde você olhar, só há trevas. Me parece que quanto mais a pessoa é estudada, pior fica. Moralmente. Amém? Quanto mais eles sabem da ciência, mais usam para a destruição. Amém? Eu sei que tem muita coisa boa acontecendo, mas não tem sido divulgada. E aqui diz que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Sobre ti aqui é o seu povo. O Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Quando você ver essas coisas, alegre-se, nós estamos no ano do jubileu, amém? Amém. Não é para o mundo, mas para nós. Então, quando o Senhor virá sobre nós e a sua glória será vista, sobre nós, quando as trevas cobrirem a terra e a escuridão os povos. Então é hora de se alegrar. São sinais para nós que Deus vai fazer grandes coisas, que as bênçãos sobre nós, a glória sobre nós vai brilhar tanto que o mundo verá. E o mundo vai ver que a única resposta que tem está na igreja de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Continua, dizendo no verso 3, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Haverá salvação, os seus filhos virão de muito longe. Mães, enxuguem as lágrimas, teus filhos virão de longe, também tuas filhas. Não importa se estão desviados, não importa quão longe estão, e se eles ainda não são salvos, eles virão, Deus disse, durante esse tempo de avivamento, durante esse tempo do derramar da glória de Deus sobre o seu povo. E no verso 5 continua dizendo, então o verás e serás iluminado e o teu coração estremecerá e se alargará. Eu amo essa expressão, mas não temos tempo para falar essa expressão. Seu coração se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas dos gentios virão a ti. Algumas traduções diz que as nações virão a ti e as riquezas das nações virão a ti. Vamos ter provisão financeira também nesses dias. Tiago diz, entesouraste. Estava falando às pessoas ímpias que não pagavam, sabe, o salário dos trabalhadores. Tiago diz, entesouraste para os últimos dias. E nos últimos dias Deus disse que ele vai dar para aquele que é mau, pecador, um castigo e vai transferir a riqueza para aqueles que são bons aos seus olhos. É a transferência de riqueza para o povo de Deus. Perguntaram uma certa vez para Jesus, em Mateus 24, vamos ver, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus falou a eles, é uma das mais longas pregações do Senhor Jesus Cristo. E ainda, alguns dizem que é opcional crer na profecia bíblica ou não. Foi uma das mais longas, além do Sermão da Montanha. Uma das mais longas, devo falar assim, foi uma das mais longas respostas à pergunta.
O Senhor queria que soubéssemos disso. A pergunta veio. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo vai ser destruído. E olha, alguns 40 anos depois que ele falou, a legião romana veio e destruíram o templo. Queimaram o templo, não ficou uma pedra sobre a outra. Quando vamos a Israel, podemos ainda ver as pedras lá embaixo. Não ficou pedra sobre pedra, tudo aquilo ficou bem plano. Não sobrou nada. Os prédios ali são posteriores. Nada que foi feito naquela época ficou naquele lugar, só lá embaixo. E não são muitos lá embaixo. Viu? Joséfo, o historiador judeu, nos fala que Tito, o imperador que liderou, que foi o comandante dos exércitos da legião romana, que atacou Israel, deu uma ordem muito específica para os seus homens, para os seus capitães: não destruam o templo. Ou seja, não derrubem as pedras, certo? Mas Joséfo diz que houve um tumulto e as pessoas ficaram loucas. Os soldados viram a riqueza do templo e quando eles viram o ouro das colunas e tudo mais, que começou a derreter. Quando o ouro do templo começou a derreter, ele entrou nas pedras. Então, eles derrubaram as pedras para pegar o ouro. O general Tito era filho do imperador. Ele disse: não derrubem as pedras. O filho, se olharmos no natural, filho do carpinteiro, se assentou no Monte das Oliveiras e disse: não ficará uma pedra sobre a outra. Quem acertou? Em suas palavras, você pode confiar. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora, vamos continuar. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Certo? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? 3 perguntas. Quando serão essas coisas, quando as pedras forem derrubadas no templo? Número 2, e que sinal haverá da tua vinda? Não o arrebatamento, não sabiam do arrebatamento. A primeira vez que o arrebatamento é mencionado vai ser no final dessa semana, essa semana aqui, quando ele foi crucificado. No final daquela semana eles estarão no Monte Sião, a parte mais alta do Monte Sião, que é o cenáculo, e é tão lindo ver a tipologia ali, certo? E Jesus falou para eles: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o arrebatamento. E Deus mostrou a Paulo: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, morreremos, mas seremos transformados. Num piscar, algo rápido, certo? Num piscar de olhos, num momento, todos seremos transformados. E o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Amém. Está ouvindo, igreja? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.